Amados, com a graça de Deus, chegamos ao nosso 64º encontro. Chegamos também ao 21º e último capítulo do Evangelho de João. Estudiosos acreditam e defendem que esse último capítulo não foi escrito por João. Acredito que João encerrou o seu Evangelho no capítulo 20, mas que a posteriori foi acrescido esse 21º capítulo. Mas eu particularmente não penso assim não. Para mim, tem provas aqui fortíssimas de que foi João mesmo que escreveu esse último capítulo. Para mim não resta dúvida que foi João que escreveu. E conforme João, quando escreve esse último capítulo, João vai dizer para a gente que é a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos. E nesse caso, somente a 7 discípulos. Só temos 7 ali. Então, ele vai relatar para a gente o que seria uma segunda pesca miraculosa. A primeira pesca miraculosa está relatada por Lucas, lá no capítulo 5, ainda no começo do ministério de Jesus. Jesus está no barco com seus apóstolos e Pedro tinha pescado a noite inteira, não tinha pego nada, não pegou nada. Então o Senhor Jesus lance as redes ao lado direito do barco. Aí Pedro fala: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre as tuas palavras lançarei as redes. E apanharam grandes e enormes peixes, de modo que as redes se rompiam, tamanha quantidade de peixes que pegaram. Essa foi a primeira pesca miraculosa que tem relatado os evangelhos. Foi por Lucas. João escreve uma segunda, mas de igual conformidade como de Lucas. Só que essa agora está no final do ministério. Olha só, as duas pescarias, uma das duas pescas, acontece lá no Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ou seja, bem longe de Jerusalém, lá no norte de Israel, lá na Galileia. Acontecem lá. Vamos ver também, nesse último capítulo, que o Senhor trata de forma muito contundente e forte com Pedro. Pedro precisava ser tratado por Jesus, ele estava extremamente abatido por tê-lo negado 3 vezes, e Pedro vai ser de extrema importância na igreja primitiva. Pega o livro de Atos e você vai ver como Pedro foi influente e decisivo no começo da igreja cristã, na igreja primitiva. E depois o encerramento do livro, o encerramento do Evangelho, confirmando o testemunho de João. Vamos ao texto? Capítulo 21, verso 1, começa assim, João escrevendo: depois disso o quê? Olha, João já tinha avisado para a gente que ele apareceu a primeira vez de madrugada para Maria Madalena, apareceu uma segunda vez no domingo à tarde para os discípulos, menos para Tomé não estava presente. 8 dias depois ele se apresenta de novo, e Tomé vai estar presente. Nós vimos a situação de Tomé e a afirmação de Tomé: Senhor meu e Deus meu, e aquela posição de Jesus: porque viste, Tomé, creste? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Essa palavra foi para nós. Aí continua o texto. Tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, o mar da Galileia, é a mesma coisa. E foi assim que ele se manifestou, é João escrevendo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? João, o evangelista, e Tiago. Então João, o evangelista, o que está escrevendo o evangelho, está aqui no barco com Pedro. E o seu irmão está junto, Tiago, os 2 filhos de Zebedeu. E mais 2 de seus discípulos, que João não nos dá o nome. Total de 7 homens. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. É igual a primeira pesca miraculosa, não apanharam nada. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram o que era ele. Jesus estava na praia e nós vamos ver daqui a pouquinho que estava a cerca de 90 metros de distância. Onde Jesus estava e onde estava o barco, cerca de 90 metros de distância. Aí perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Disse-lhe Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lembra daquela primeira pesca, quando Jesus falou: lance a rede à direita do barco? E eles dançaram, e assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes.
Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos, os outros 6, vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Aí eu falo, 200 côvados é aproximadamente 90 metros, um pouquinho mais do que 90 metros. Ao soltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressurreto dentre os mortos. João não contou aquela primeira vez que Jesus aparece a Maria Madalena, e nem também aquela vez que Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús. Não é esse o objetivo de João. Eles chegam à praia, encontram Jesus, uma fogueira, peixes e pão. A fogueira os aquecia do frio. Lembre-se, Pedro está todo molhado, ele veio andando. Então a fogueira os aquecia. O pão e o peixe restauraram as forças deles. Eles passaram a noite inteira trabalhando. E eles comem calados, perplexos. Ninguém ousa perguntar nada a Jesus. Enquanto eles se aquecem, Pedro se seca e eles se alimentam, ninguém pergunta nada para Jesus. Tudo que eles querem é que Jesus nunca mais saia do meio deles. Tudo que eles esperam é que Jesus fique ali o tempo todo com eles. Aí depois de aquecidos, alimentados, Pedro já vai estar seco da água do mar, aí Jesus vai dizer a que veio. Voltemos ao texto. Aqui temos um problema enorme de tradução. Problema sério, grave de tradução. Nós vamos ver que existem duas palavras, na verdade são 4, mas existem duas palavras que foram traduzidas de modo incorreto no meu ponto de vista. A palavra agapau e filéu, duas palavras gregas que têm a mesma tradução, foi dada a mesma tradução por quem traduziu a Bíblia para nós, que deu as duas palavras agapau ou filéu, a tradução como amor. Então, para os gregos, naquele momento, a palavra agapau era amor, mas era um amor sacrificial, um amor que daria a sua vida por alguém. E o filé é um amor natural, é a afeição natural de uma pessoa por outra, de um amigo por outro amigo. Então, eles vão traduzir as duas palavras da mesma maneira, por amor. E deixa faltar para nós a importância desse encontro de Jesus com Pedro. Olha só, vamos lá. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me? Aí esse ama-me aqui é a palavra agapau. Mais do que esses outros? Uau! Estão sentados juntos, e o Senhor levanta a voz agora e faz a pergunta direto para Pedro, na frente dos demais. Essa pergunta, direcionada a Pedro, certamente trouxe constrangimento para Pedro. Mas por quê? Porque Pedro havia se colocado em posição superior aos demais discípulos quando afirmou: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Está escrito em Mateus 26, 33. E também, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Está lá em Mateus 26, 35. Então, Pedro, na vista dos seus outros companheiros, tinha declarado que se Jesus fosse um tropeço para eles, para Pedro nunca. E que se fosse preciso morrer com Cristo, ele morreria. Pedro, naquele momento, se considerava mais fiel que os demais. Mas Pedro não só desertou o Senhor, como os demais também, mas também o negou por 3 vezes. Aí o Senhor Jesus fala: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E aí sim o Senhor usa a palavra agapau, ou seja, você me ama ao modo de sacrificar sua vida por mim? Pedro, seu amor por mim é maior do que a sua própria vida? Pedro, você seria capaz de dar sua vida por mim?
Essa palavra agapau dá esse sentido. E Pedro vai responder usando a palavra filéu. Não tenho esse amor todo capaz de dar minha vida, o senhor sabe disso, mas eu tenho um amor natural. Aí Pedro fala, e Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí ele usa o filéu. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. A palavra apacenta vem do grego bosque, que significa alimenta os meus cordeiros. Então, Pedro, você vai alimentar os meus cordeiros, não são os seus, os meus cordeiros. Perguntou-lhe Jesus pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E novamente o Senhor Jesus a palavra agapau. Só que o Senhor não completa a palavra mais do que estes. Agora é direcionado para você, Pedro. Pedro, você me ama ao ponto de entregar sua vida por mim? Aí ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E novamente ele usa o filéu. Tu sabe que eu te amo com amor natural. Mas o amor não chega ao ponto de ser sacrificial. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E a palavra pastoreia do grego poimene é cuida das minhas ovelhas. Alimenta, cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Agora o Senhor Jesus não usa a palavra agapau, mas usa o filéu. O mesmo termo que Pedro respondia das outras duas vezes. Aí o Senhor Jesus fala, João, tu me amas? Ou melhor, Simão, filho de João, tu me amas com amor filial, com amor da afeição natural? Aí Pedro entristeceu-se, por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas, e ter usado agora o filial. Ele responde, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro não usa a palavra agapau em nenhuma das três respostas. Ele não tem mais coragem de dizer que daria a sua vida por Jesus. Mas olha, ele sim vai dar a sua vida por amor a Jesus. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são de Cristo, compradas com preço de sangue. E Jesus tratou forte com Pedro para que ele, recuperado espiritualmente, fosse testemunha fiel e de extrema importância na igreja primitiva que ia nascer. Aí continua o texto, em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará onde não queres. Disse isso para significar que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Lembre-se, quando João escreveu seu evangelho, Pedro já estava morto. Sim, quando João escreve essas palavras para nós, Pedro já tinha sido martirizado. Pedro foi crucificado por volta do ano 68 depois de Cristo, no governo de Nero. Então, Pedro morre, de acordo com os historiadores, no ano 68 depois de Cristo. E João, quando ele escreve esse evangelho, ele escreve no ano 90 depois de Cristo. Então, Pedro já havia glorificado a Deus com sua morte. Historiadores como Eusébio e Tertuliano, eles escrevem sobre a vida de Pedro e mostram como foi a morte de Pedro. Então, nós sabemos que Pedro já idoso, na hora de ser crucificado, de acordo com a ordem de Nero, ele suplica para que não seja crucificado na mesma posição que o seu mestre. Ele prefere ser crucificado de cabeça para baixo. E, segundo os historiadores, relatam que ele sim foi crucificado de cabeça para baixo, para mostrar o tipo de morte que ele ia glorificar a Jesus. O versículo 20 fala assim, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Ou seja, Jesus falou para Pedro, segue-me. E os dois saíram de perto da fogueira, e Pedro olha e vê que João está acompanhando. E confere, aquele discípulo que Jesus amava, confere, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Então ele dá a mesma confirmação de que aquele que Jesus amava é que está seguindo ali. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quando é este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ou seja, Pedro, olha para mim, não olha para o lado não. Acompanha e pronto. Deixa os outros fazerem o que acharem que é certo. Venha você comigo. Então, versículo 23. Se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo, que João não morreria.
João não morrerá. Correu esse boato, vamos dizer assim, entre os apóstolos que que João não morreria. Ora, João escreve. Jesus não disse que tal discípulo, ou seja, que eu não morreria, mas Jesus falou que se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Então, cuida do teu a fazer, deixa o teu irmão com o problema dele lá. E João foi o último apóstolo a morrer. Ele foi o último apóstolo a morrer. Todos os demais haviam sido martirizados. Todos haviam sido martirizados. João foi o único que morreu de velhice. Então, realmente, ele foi o último a morrer. Aí o versículo 24. Esse é o discípulo, ou seja, é o João, que dá testemunho a respeito das coisas que escreveu. Eu, João, dou testemunho das coisas que escrevi e sei que o meu testemunho é verdadeiro. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, eu, João, estou afirmando, eu creio, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Mas João escreveu o que o Senhor permitiu que ele escrevesse e que é suficiente para que nós creiamos que Jesus é o Messias, que creiamos numa vida eterna ao lado dele e que alcancemos assim a nossa salvação e a nossa vida eterna. Encerrou-se o Evangelho de João. Agradeço a Deus a oportunidade, a vocês que acompanharam comigo esse estudo, e logo, se Deus nos permitir, voltaremos estudando a primeira epístola desse mesmo evangelista, de João. Fiquemos na paz do Senhor e até o próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir. Amém.